Pessoal, boa tarde. Vou falar com vocês hoje sobre eletricidade, tá? Que é um tema importante, porque a gente acaba tendo contato com a eletricidade no trabalho, né? Durante o dia a dia, em casa mesmo, e oferece alguns riscos, tá? Então vamos tentar falar sobre eletricidade e algumas noções básicas sobre eletricidade que são importantes no dia a dia, tá bom? Então, eletricidade vocês já conhecem, né? Existem algumas unidades que são importantes para a eletricidade. No colégio, muitas vezes o pessoal vê, outros em cursos técnicos, né? Embora de uma forma muito superficial. Tá? Então, as variáveis, né? As unidades, termos importantes para a eletricidade é, por exemplo, tensão elétrica. O pessoal da física trata como diferença de potencial, tá? Está relacionada a campo elétrico. E corrente elétrica, né? Que é o movimento dos elétrons, tá? Então, em um condutor, que esse nosso material tenta representar aqui, ó, você tem elétrons soltos dentro de um condutor de um metal. O que a tensão faz é tentar empurrar esses elétrons em uma determinada direção. Esse fluxo de elétrons em um determinado sentido a gente chama de corrente elétrica, né? Um fluxo ordenado de elétrons. Tá? Elétrons são portadores de carga elétrica. Tá? Dessa forma consegue-se transmitir determinada energia através dos condutores. Tá? Então, como o texto diz aqui, né, tensão é a força que impulsiona os elétrons. Tá? Corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons, os elétrons que são lá do átomo, né? Os elétrons lá do átomo têm carga elétrica. Movimento ordenado desses elétrons nós chamamos de corrente elétrica. Quem faz esse movimento, quem provoca esse movimento, a causa desse movimento é a tensão elétrica. Tá? É uma força capaz de fazer esses elétrons se movimentarem e aí fazer circular uma energia pelo condutor. Tá? E a potência elétrica, né, é a variação de energia, né, a tensão consegue criar um movimento de elétrons, o movimento desses elétrons, né, acaba transportando uma energia entre dois pontos do meu condutor. A taxa de variação dessa energia é minha potência. Tá? Então nós temos várias fórmulas, né? Por exemplo, a potência elétrica, nós geralmente representamos pela letra P. Ela está relacionada com a intensidade dessa força que faz os elétrons se movimentarem, que é a tensão. Geralmente nós colocamos para ela a letra V, multiplicado pelo valor da corrente. Tá? Geralmente usamos a letra I. Então a potência está relacionada ao produto da tensão pela corrente. P igual a V vezes I. Tá? Quanto maior a tensão, maior a potência. Quanto maior a corrente, maior a potência. Tá? Geralmente, nas nossas tomadas, a nossa tensão, fase neutro, né, no Amazonas, é de lá uns 127 volts. 127 volts. Tá? A maioria das pessoas falam que é 110, porque acham que é a metade de 220. Mas, na verdade, são os 220 dividido por raiz de 3, que dá aproximadamente 127 volts. Tá? Tensão nominal entre fase e neutro de uma tomada. Tá bom? Essa tensão, ela é fixa, né? Apesar de ser uma corrente alternada, não é igual a uma bateria. Né? Ela é alternada, varia com o tempo,
e tem um valor ali máximo de 127 volts, tá bom? Então, dependendo lá da sua carga, a corrente pode ser maior ou menor, né? Se o seu aparelho, se a sua impressora, por exemplo, ela tem uma potência maior, significa que ela vai estar drenando da sua instalação elétrica uma corrente maior, porque a tensão é fixa, né? A tensão ela não varia, não aumenta, não diminui. Ela tem um limite de 127 volts. Se o aparelho tem uma potência maior, sua corrente vai ser maior, tá? Bem, vocês já devem ter notado perto da sua casa ou do seu local de trabalho que lá na rua existe uma máquina dessa aqui. Essa máquina, essa caixa cinza. Essa caixa cinza é o que fornece energia para sua casa. A energia vem da concessionária por aqueles 3 fios lá em cima. Vem lá do primário, aqueles 3 fios estão ligados nessas entradas aqui. Quando passa pelo transformador, que é essa máquina, dela saem 4 fios, 3 fases e um neutro. Esses 4 aqui. Esses 4 fios vão lá para sua casa ou para o seu trabalho. Deles vai ser tirada a energia, né? A energia que vai fazer os seus aparelhos funcionarem, tá bom? Bem, o que tem lá dentro dessa caixa, né? Isso aqui é uma subestação de energia, né? Um transformador de potência. Existem outros modelos, tá? Esse aqui é o mais comum que vocês veem nas ruas. O que ele faz basicamente é pegar a tensão que vem lá da concessionária e adequar esse nível de tensão, que geralmente está lá em 13.800 volts, para os 220 fase-fase, ou 127 fase neutro, tá? Que vai lá para sua tomada, tá bom? Então, lá dentro daquela caixa, eu tenho lá 3 fios entrando, né? Com aproximadamente 13.800 volts, 13.8 kV. Quando sai dele, ela vai sair com 127 volts entre esse ponto central aqui, que nós vamos chamar de neutro, tá? 127 volts, 127 volts em uma fase. No Brasil nós chamamos de fase A, tá? Na Alemanha chamam de fase R, S e T. No Brasil usamos fases A, fase B e fase C, tá? No esquema alemão, RST. Então, entre cada neutro e cada fase da saída do transformador, eu tenho meus 127 volts. 127 volts. E para a fase B também nós temos lá nossos 127 volts. Tá? Isso entre a minha fase A e o neutro, entre a minha fase C e o neutro, entre a fase B e o neutro. Tá? Sempre lá os 127 volts. Entre duas fases, seja qualquer que for elas, daí eu tenho sim lá o meu 220 volts. Tá? Então, o circuito bifásico do Amazonas, né? Em outros lugares do país é diferente. Eu vou ter lá os meus 220 volts. Tá? 220. Por que é importante? Porque em uma tomada monofásica eu ligo um aparelho 127 volts ou 110, como popularmente é dito. Tá? Se o aparelho for 220, eu tenho que ligar em uma tomada bifásica, que vai usar 2 fases, tá? Que vai estar usando a tensão de uma fase para outra. Se o meu aparelho for monofásico, 127, e eu ligar em uma tomada bifásica, a tensão que vai estar sobre o meu aparelho é o dobro da que ele está pedindo. Vai fazer o quê? Se isso aqui é o dobro, né? A corrente que vai estar circulando dentro dele também vai ser muito maior. Tá bom?
Consequentemente, os circuitos desse aparelho vão esquentar, porque a corrente elétrica, quando ela circula pelo fio, ela gera calor. Gerando calor, seu aparelho vai queimar. Então, se você tiver um aparelho com tensão nominal de 127 volts, liga aí uma tomada de 220, você vai queimar seu aparelho. Se você tiver um aparelho de 220 e ligar em uma tomada de 110, possivelmente ele não vai funcionar corretamente, tá? Então, lá dentro da nossa subestação, eu tenho 4 fios saindo. Esses 4 fios são fase A, fase B, fase C, mais neutro. Essas quatro saídas aí, tá? Choque elétrico, né? Peraí, deixa eu... Então, na tomada lá da sua casa, você tem 3 buraquinhos, né? A tomada hexagonal, que tem esse formato, aproximadamente esse formato que você está vendo aí. Naqueles 3 buraquinhos, eu tenho um neutro, que é esse aqui. Um protetor terra, né? Em inglês a gente chama de PE, Earth Protection. E um condutor fase, tá? Qual fase? Qualquer uma das fases A, B ou C, tá? Então, na minha tomada lá monofásica, eu vou ter um neutro, que é esse que está aqui no meio, neutro, e eu vou ter uma fase, que pode ser qualquer uma dessas aqui. E entre o neutro e a fase, você sabe que eu tenho 127 volts, né? Então, entre neutro e fase, eu tenho lá os meus 127 volts, tá? Temos tomadas que são de 10 amperes e tomadas que são para 20 amperes, aparelhos mais potentes. A diferença é que esse buraquinho dela aí, ó, né, da de 10 amperes, ela tem uma medida, e o da tomada de 220, ela tem outra medida. Então, se você colocar uma tomada de 110 para ligar um aparelho 220, né, o plug dele não vai caber lá na sua tomada, tá? Tem essa diferença. Então, basicamente, nós temos condutores fase, tá? Que são aqueles energizados, tá? Temos condutores neutros, tá? E temos condutores terra, tá bom? Retorno só existe em circuito de iluminação, vamos ver já já. Esquema de cores, as normas definem, tá? Cores padrão para cada um desse tipo de condutor. Por norma, os condutores de terra, aqueles que estão ligados à terra, os aterrados, eles vão ter cor verde ou verde e amarela. Os condutores neutros, eles vão ter cor azul. E as condutores fase vão ter outras cores, tá? Fases têm outras cores que não sejam verde ou azul, tá bom? Então, em uma residência comum ou em um prédio que exija baixa potência, né, que não exija uma potência acima de 75 kVA, você vai ter um esquema de ligação que pode ser monofásico. Monofásico quer dizer que ele usa uma fase apenas. Os condutores que estão entrando lá aqui no padrão de energia, tá? Esses condutores são uma fase e um neutro, tá bom? Fechando o quê? Um daqueles circuitos ali, né? Pode ser a fase A e o neutro. Tá? Então, minha entrada monofásica, ela vai ter lá 127 volts apenas, sem possibilidade de ter tomada 220. A ligação pode ser bifásica, significa que eu vou ter 2 fases e um neutro, tá? 3 fios, 2 fases e um neutro. Ou pode ser um esquema trifásico, né? Nesse caso eu vou ter 3 fases, 3 fios fases e o neutro, 4 fios, tá? Nesse caso eu posso ter tensão 127 entre fase e neutro e 220 entre fase e fase. 127 entre fase neutro, por bifásico, e 220 entre fase e fase. No caso da monofásica, só tensão entre fase e neutro, que é 127 volts, tá? Então, quando a energia é coletada através do ramal de ligação lá e vai para o padrão de energia, né, temos lá um medidor. Do medidor a gente sai um cabo que está ligado a uma haste de aterramento. Então, quando eu falo de terra, eu estou falando de um fio que está ligado diretamente a esse aterramento aqui, tá?
Então, o solo, né, o chão, a terra, faz parte desse esquema de ligação, tá bom? E lá da minha caixa de medição saem os fios que vão lá para o meu quadro de energia, tá? Onde é que está lá no nosso esquema esse aterramento, tá? O eletrodo de aterramento, ele está ligado ali dentro da minha medição. Então, lá no nosso esquema trifásico, o condutor de aterramento, geralmente, ele está ligado aqui, ó. Está ligado ao neutro, tá? O neutro é aterrado. Os esquemas de aterramento que geralmente nós temos é o NTSC, tá? Neutro e terra comuns e depois separados. Tá? Então, o neutro e o terra, geralmente eles estão ligados, né? Estão juntos, tá? Porque lá do meu transformador sai uma fase, né? Uma fase e um neutro, duas fases e um neutro, ou três fases e um neutro. E aqui dentro da minha medição, né, em um esquema de aterramento NTSC, o neutro é conectado à minha haste de aterramento. Tá? Então, geralmente na minha tomada, a tensão que existe entre o neutro e o terra é zero, porque eles estão ligados. Tá? Se o esquema de aterramento for NTSC, que é o mais comum a ser utilizado, existem outros, tá? O mais comum a ser utilizado, esses dois condutores estarão ligados. Significa que se eu encostar no neutro e encostar na fase, eu vou tomar 127 volts de choque. Se eu encostar, né, no condutor de aterramento e na fase, eu vou tomar um choque de 127 volts. Como o nosso condutor de terra está ligado ao chão, né? Ele está ligado lá à haste de aterramento, o que acontece? Se eu tiver com o pezinho no chão, eu estou com o meu pezinho ligado aqui. Se eu encostar lá no fio carregado, eu vou estar fechando o circuito e tomando choque, tá? Como se a pessoa estivesse aqui, ó, né? Aqui é o chão. A haste de aterramento está ligada ao neutro, tá? Então a pessoa está lá, né? Com os pés no chão, sem uma chinela, sem um calçado que seja isolante, né? E por algum acaso, direta ou indiretamente, ela encosta lá no fio condutor. O que ela fez? Ela fechou esse circuito aqui, ó. Tá vendo? Então, esses 127 volts que estão sendo gerados lá na bobina do secundário do transformador estarão sobre a pessoa. A pessoa vai estar tomando choque de 127 volts, tá? Por quê? Porque o neutro do meu transformador está ligado no chão, através da haste de aterramento, né? A haste de aterramento está ali, ó, na medição, tá vendo? E a mãozinha dela está ligando a um condutor, né? Ou a algum objeto que está direto ou indiretamente ligado à outra extremidade da bobina do transformador. Então, sobre ela estarão lá correndo, né, 127 volts. Tá? Esses 127 volts vão fazer com que ela perceba, né, uma corrente elétrica passando pelo corpo dela, o que pode levar a óbito, pode levar a queimadura, tá? Chamado choque elétrico, tá bom? Então, vamos ver o que mais. Então, estão aqui os esquemas de ligação. Quando os condutores fase neutro vem lá do transformador, aqui na minha medição, né, é o típico, o caso mais comum, o neutro é aterrado, né? E da minha medição, sai lá para meu quadro de energia, quadro de distribuição, né, tá aqui, o condutor fase, neutro e terra, tá? Podendo ser uma, duas ou três fases. E com isso aí eu crio os circuitos da minha casa, tá bom? Então, como eu disse, em um esquema NTSC, o neutro vai estar aterrado. Tá? Consequentemente, o chão, o piso, vai fazer parte desse esquema, e se a pessoa tiver com o pé no chão,
ela provavelmente vai tomar choque encostando em algum dos condutores fase, tá bom? E o meu quadro de energia, que é aquela caixinha ali, né, meu quadro de distribuição, ele tem os circuitos, né, que vão alimentar os meus aparelhos da instalação, tá? Seja da residência, seja lá do local de trabalho. Geralmente, eles vêm com a descrição dos circuitos, né? Eu tenho um disjuntor geral que desliga o quadro inteiro ou liga, né? E tenho determinados circuitos, tá? Que são numerados e devem ser identificados. Circuito 1, iluminação lá da sala do setor social. Circuito 2, iluminação da sala de serviço. Circuito 3, né, tomadas de uso geral, tá bom? Então, aqui no quadro deve ter lá uma instrução sobre o que é cada circuito. Com essas instruções você pode, de repente, desligar os circuitos que interessam para você fazer algum trabalho ou manutenção, qualquer coisa desse gênero, tá? Dentro dessa caixa, né, os esquemas de ligação aqui dentro desse quadro de energia são basicamente isso aqui, ó. Então lá da minha medição, né, lá do meu padrão de energia, vem as fases, vem o neutro e vem o aterramento, tá? Que é aquele que a gente cria, né, lá na medição, tá? No meu quadro deve ter lá um barramento de terra, um barramento de neutro, tá? Um disjuntor geral por onde passam as minhas fases que vem lá da medição. E aqui dentro elas são distribuídas entre disjuntores que fazem os meus circuitos, tá? De iluminação, de tomada, tá? Do chuveiro, do ar-condicionado, tá bom? Eu tenho aqui disjuntores bifásicos, né, com 2 fases, e monofásicos, tá? Vamos ver já já o esquema dos circuitos, tá bom? Pessoal, para proteção, esses disjuntores aqui, ó, são chaves que ligam e desligam, né, que interrompem esse circuito. A fase está vindo por ali, chega aqui dentro, ela pode ser interrompida por essa chave, tá? Que liga ou desliga, dependendo da necessidade, tá? Então, o disjuntor ele tem essa finalidade de ligar e desligar, e ele protege o circuito contra sobrecorrentes, por exemplo, tá? Então, ele serve para proteger as instalações, tá bom? Existem outros equipamentos de proteção e um deles é o DR, tá? Geralmente a gente abrevia por IDR, DDR ou simplesmente DR, que é o disjuntor diferencial residual, tá? O que ele faz? Quando a pessoa está tomando um choque, elétrico, como nós vimos aqui, ó, tá? Ele consegue perceber que parte dessa corrente que está vindo pelo circuito, né, a corrente elétrica que está passando aqui pelo circuito, parte dela, ao invés de estar voltando pelo neutro, ela está fugindo pelo corpo da pessoa, tá? Então, quando o aparelho percebe que essa energia não está, a energia que está indo pelo circuito não está voltando pelo neutro, os elétrons, né, a corrente elétrica, parte dela está sendo desviada em função do choque que a pessoa está sofrendo, e ele desliga o circuito. Então, para fugas de corrente devido a choque elétrico a partir de 30 mA, o meu DR vai interromper o circuito, ele vai desligar, tá? Evitando que a pessoa tenha maiores problemas com choque elétrico. Tá? A norma obriga, em algumas situações, a instalação do disjuntor. Tá? Tomadas de áreas molhadas, de cozinhas, por exemplo, é obrigatório que se use o DR, tá bom? Então, a norma BNT 5410, ela fala lá de contato direto e contato indireto, né? Quando a pessoa entra em contato lá com um condutor energizado, tá? Por exemplo, aqui, ó, encostando na fase, ela pode encostar diretamente na fase, no condutor carregado,
Ou esse condutor carregado pode estar encostando na carcaça de algum eletrodoméstico, né? Por exemplo, uma geladeira, às vezes essa fase, né, está encostada na carcaça da geladeira. Como é metálica, quando a pessoa bota a mão lá na geladeira, o que acontece? Né? Observa o pé da pessoa, está descalça. Significa o quê? Que eu tenho aqui, ó, entre a mão e o pé dela, né, por ela estar descalça encostando lá na geladeira, eu tenho uma tensão de 127 volts, né? Nós vimos lá no início que a tensão, ela faz os elétrons caminharem. Então essa tensão vai forçar uma corrente elétrica pelo corpo da pessoa, né? Consequentemente, essa energia vai ser sentida por ela. E a corrente elétrica pode causar uma série de problemas, por exemplo, parada cardíaca, né? Concatenação dos músculos, parada respiratória, queimadura e outras coisas mais, tá? Se essa pessoa que estivesse usando um calçado isolante, provavelmente não teria tomado choque, tá? Então, o choque elétrico ele pode acontecer de forma direta, quando a pessoa encosta diretamente lá no fio carregado, né, e fechando o circuito com o pezinho dela lá, ó, ela vai tomar um choque, tá? Se ela tiver um isolamento que interrompa aquele circuito ali, ó, que cria uma abertura, né, uma seção no fechamento desse circuito, consequentemente ela não toma choque. Pode ser um calçado isolante. Se ela está usando um calçado isolante, ela interrompe esse circuito e apesar de estar encostando ali, possivelmente ela não vai tomar um choque elétrico, tá? Ou um choque elétrico muito mais fraco do que deveria acontecer. Então, encostando diretamente no fio, né, temos lá o caso de contato direto, onde a pessoa pode tomar choque. E encostando lá na carcaça dos equipamentos, ela pode ter um contato indireto e mesmo assim fechar o circuitinho ali, né, e tomar o choque. Criança, né, sentada no chão ali, ó, encosta lá no condutor fase. O que acontece? Está fechando o circuito sobre a criança, tá? Muito perigoso. Quando acontece isso, se tiver um DR, né, um IDR no circuito, esse IDR chegando até o limite de 30 miliamperes, que é um limite ali de segurança, tá? O DR vai interromper o circuito, evitando que o choque cause maiores problemas, né, para a pessoa que tomou o choque, tá? Se não tiver DR, realmente é um pouco mais perigoso, pode causar morte, por exemplo, tá? Bem, então o esquema geral das ligações dos circuitos de uma instalação é essa aqui, né? Tomadas eu tenho lá uma fase, um neutro e um terra, que é a minha proteção, tá? Nas lâmpadas, né, eu tenho fase, neutro e o terra, tá? E nos outros aparelhos em geral também. Se eu for ligar um computador, o esquema vai ser basicamente esse, monofásico, tá? Um chuveiro ou qualquer outro eletrodoméstico também vai ter isso aí, tá? Pessoal, para que serve esse condutor de terra, esse pé, tá? O fio verde, para que ele serve? Ele deve ser conectado através da tomadinha ali, ó. Você sabe que ele está em um desses fios aqui, né? Quando o plug lá do meu aparelho, da minha geladeira, por exemplo, ela vem com aquele fio, com aquele buraquinho do meio, né? Com aquele pino do meio. Aquele pino do meio deve estar ligado aqui na carcaça da minha geladeira, nessa lataria. Então, se essa geladeira tivesse energizada, tá? Com o pino do meio ligado ao terra, essa energia escoaria para o terra, desligando o disjuntor do quadro, tá? Então, às vezes o disjuntor do quadro desliga, por quê? Porque um condutor fase encostou aqui na carcaça da geladeira e como ela está aterrada, lá pelo meu fiozinho verde, essa energia vai para a terra, tá? Evitando que as pessoas tomem choque aqui. Consequentemente, o meu disjuntor lá do quadro vai abrir, tá? Possivelmente ele vai abrir, tá bom? Mas evita que a pessoa tome choque por contato indireto, tá bom?
Então, aqui eu tenho um esquema geral, né, de como é que funciona a instalação de uma casa, de um local de trabalho, tá? Tem o meu quadro de energia recebendo as fases, o terra e o neutro, né? Lembrando que terra é verde ou verde e amarelo, neutro, né? Que também é sem fase, sem energia, ele é azul, e as outras cores possivelmente serão minhas fases que são energizadas, tá? Então, para ligar uma lâmpada, por exemplo, né, eu vou usar lá um condutor fase, que vem para o meu interruptor, vai sair um fio chamado retorno, e quando eu fechar aqui meu interruptor, ele vai indiretamente ligar a minha fase lá na lâmpada. E o meu condutor neutro, ele sai do quadro e vai lá para outro polo da lâmpada. Quando eu fechar o interruptor, eu fecho o circuito e a lâmpada liga. O condutor terra é importante para ligar, né, a luminária, principalmente se for metálica, tá? Para proteger contra a possível energização dessa carcaça e choque de alguém que encoste ali, tá? As tomadas, em geral, né, uma tomada aqui de 127 volts, né, popular 110, monofásica, né, ela tem lá o seu condutor fase, tem o seu condutor neutro, que vão fechar o circuito do meu aparelho para ele funcionar, e tem o seu condutor terra, tá? Condutor PE, ou de aterramento, que será responsável pela segurança, né? Lá no meu plug do meu aparelho, do meu computador, né? O pino do meio é o meu proteção de terra. E ele deve ser conectado ali. E esse aterramento, ele deve estar ligado lá à minha haste de aterramento, que está lá na minha medição. Acontecendo dessa forma, caso um condutor fase, né, tenha algum problema ali, ele comece a energizar a carcaça do aparelho, né, esse condutor terra vai conduzir a energia lá para a haste de aterramento, tá? Garantindo a segurança do aparelho contra contatos indiretos, tá bom? Então, é muito importante que a tomada tenha esse condutor de aterramento funcionando, tá? Corretamente instalado e funcionando corretamente. Serve para a proteção das pessoas, tá bom? Então aqui vários esquemas de aterramento, né? Aqui no caso um circuito bifásico, tá? Eu tenho duas fases ligadas lá no meu aparelho e um aterramento, tá bom? Nesse caso então, como eu tenho duas fases, eu tenho ali 220 volts, tá? Que é a minha tensão fase-fase. Como falamos ali, né, o choque elétrico ele pode acontecer por contatos indiretos, quando o aparelho está energizado, né, por algum motivo a fase começou a energizar a carcaça do aparelho. Se a minha tomada não tiver lá o condutor de aterramento ligado, a pessoa vai tomar choque. Se tiver lá o condutor de aterramento normalmente instalado e ligado lá a minha haste de aterramento, né, essa energia vai ser escoada para lá e vai evitar que a pessoa tome choque ali, tá bom? Pode ser que desligue lá o disjuntor, tá? Devido à fuga de corrente, tá bom? Observe que aqui, ó, tá vendo? Eu tenho lá um condutor neutro, né? E tem um condutor fase. O que acontece quando a pessoa encostou ali? Tomou um choque, né? Por quê? Não está conseguindo se isolar do chão. Como o neutro e o terra são comuns em um esquema NTSC, a carcaça ali está com a tensão da fase, né? E através do terra lá, ela está com o terra como referência. Então, quando a pessoa encosta ali, ó, sem o condutor de terra, ela acaba tomando choque, tá? Devido à falha, né, do isolamento do condutor fase, tá? E a não existência do terra, que deveria estar ligado à carcaça do aparelho, né? Impedindo que ele adquira uma tensão maior que a da terra, tá bom? Nesse outro esquema aqui, ó, tá vendo? A tomada tem o condutor PE, condutor de terra, né?
Quando a pessoa encosta, normalmente ela não toma um choque, né, por contato indireto, porque a carcaça está aterrada, tá? Então evite que acumule energia devido à falha lá do isolamento do condutor fase, tá bom? Então o condutor de terra precisa estar na tomada e ele tem a finalidade de proteger as pessoas que trabalham com aquele aparelho. Já falamos aí, né, da tomada de 10 amperes, que tem um tamanho de orifício, tomada de 20 amperes, que tem outro tamanho de orifício, tá? Os esquemas de aterramento, né, modelos de tomada, esses modelos aí tem modelos europeus, americanos, tá? Atualmente no Brasil usamos a tomada hexagonal, que é essa aqui, tá? Tem esse formato hexagonal justamente para evitar que as pessoas liguem de forma incorreta o dispositivo e também que se exponham a risco de choque elétrico quando estiver ligando ou desligando, tá? Tem a finalidade de proteger as pessoas. Aqui, como nós falamos, a gente tem um condutor de terra, geralmente esse aqui do meio, tá? Tem que ser, a pessoa tem que ter ligado de forma correta, né? Um condutor de nêutron e um condutor de fase, que é o energizado, tá? Então, a gente viu aí um esquema de ligação, né? Onde uma lâmpada, por exemplo, para funcionar, vai precisar de uma fase, de um neutro, que é sempre azul, deve ser, né? Por norma. Claro que muitas vezes a pessoa que faz a ligação faz isso errado, então é importante tomar cuidado. E um condutor de aterramento, tá? Que é o terra que serve para proteger as pessoas que têm contato com aquele aparelho. E as tomadas normalmente, né? Uma tomada monofásica, ela vai ter uma fase, um neutro e um condutor de aterramento, um terra. Tá? Aqui um esquema de tomada monofásica e um esquema de tomada bifásica. Tá? Tem duas fases e o terra. Nesse caso monofásica, entre fase e neutro, nós temos 127 volts. Entre fase e fase, nós temos 220 volts. Tá? Então, aqui uma ligação monofásica e uma bifásica. Lembrando que, se o seu aparelho é monofásico, né, a tensão nominal para ele deverá, no Amazonas, ser de 127 volts, ou o pessoal fala 110, né? Se você ligar lá na de 220, ó, a corrente que vai circular dentro dele é muito maior. Né? Corrente causa aquecimento e ele provavelmente vai queimar em pouco tempo, tá? Se você fizer o contrário, se o aparelho for de 220 e ligar numa tomada de 127, vai apresentar problemas de funcionamento, tá? Em casos raros, pode queimar, dependendo da natureza da carga. Bem, dito isso, a gente também precisa considerar a NR10, tá? Nós temos uma norma regulamentadora que trata de segurança com equipamentos em trabalho com eletricidade, tá? E não vamos tratar de toda ela, mas as informações básicas estão nessa norma. De forma geral, um circuito que esteja atendendo às normas, ele pode ser operado por uma pessoa sem formação na área de elétrica, tá? Então, se você tem lá um quadro de energia que está nas condições, né, definidas por norma, uma pessoa sem qualificação específica pode ir lá e ligar, desligar, pode operar esses circuitos, tá bom? No caso do quadro não estar de acordo com as normas, aí é importante tomar algum cuidado e que pessoas qualificadas, né, façam as operações com essa instalação, tá bom? Muito importante que se você desligar lá o seu disjuntor, né, quando você desliga o disjuntor do seu quadro de energia, imagina que você vai trabalhar em alguma tomada, né? Você não quer tomar choque. Então, o que você faz? Você vai lá naquele circuito, né? Lá no circuito de tomada de uso geral, onde você vai trabalhar, desliga o disjuntor, né? Tipo, circuito 3, tomadas de uso geral. Você vai trabalhar nesse circuito, você vai lá e desliga. Tá? Isso aí interrompe o circuito, porque você abriu esse disjuntor aqui, ó, e aquela energia que vinha lá da sua medição pela fase, ela foi interrompida aqui. Tá bom?
Isso interrompe o circuito, mas isso não garante que ele esteja desenergizado, tá? Você não pode descuidar, porque às vezes existem outras situações que podem estar energizando aquele circuito. Então, a primeira coisa para trabalhar ali com algum circuito, você vai trabalhar com alguma tomada que você percebe que ele não está bem instalada, para evitar o choque elétrico, né? Você deve desligar o disjuntor. Embora isso não garanta, tá, que o circuito estará desenergizado, tá bom? Quando você desliga o disjuntor, você está interrompendo lá o condutor fase, né? Você está fazendo um seccionamento, uma abertura do circuito. Mas desenergizar o circuito é algo mais complexo, né? Então envolve lá desligar o disjuntor, né? O que acontece muito? Às vezes a pessoa desliga o disjuntor para trabalhar e você acaba desligando várias tomadas, né? E a pessoa que estava usando a outra tomada vai lá no quadro e liga o disjuntor. Então a pessoa que desligou para trabalhar em uma determinada tomada pode tomar um choque. Então, para fazer uma desenergização, né, se você vai fazer um trabalho mais sério, que envolve mais eletricidade, a desenergização ela vai envolver o seccionamento, impedir que alguém vá lá e ligue esses circuitos, né, que é impedimento de reenergização, tá? Verificar lá com o seu aparelhinho, né, com o multímetro, se esse circuito está sem energia, que é constatação da ausência de tensão, tá? As pessoas devem também, para fazer a desenergização, instalação de aterramento temporário, tá? Que vai ligar aqueles condutores lá a um aterramento, para evitar que em caso de uma energização sobra energia para o operador, tá? Proteção dos elementos ali, né? Se você tiver muito contato com os fios daquele circuito, eles devem ser protegidos, tá? Com uma barreira isolante para evitar o contato direto. Tá? E instalação da sinalização lá no seu quadro de energia, tá? Para avisar as pessoas que eventualmente forem lá quem foi o responsável pelo seccionamento do circuito, tá? E o contato para que elas possam contactar. Então observe que para trabalhar com um circuito, né, que não esteja em perfeitas condições, é importante que você faça lá o seccionamento, tá? Embora isso não garanta, tá, que o circuito esteja desenergizado, porque essa energia pode estar vindo de outras formas, né? E até outros aparelhos que acumulam energia que poderão estar fornecendo uma tensão, né, que pode prejudicar, que pode ferir a pessoa que estiver trabalhando lá, tá bom? Então, o nosso objetivo hoje é ter essa noção geral de eletricidade, tá? O que são esses condutores, né? O que é a tensão, o que é corrente, como é que funciona o esquema, né, de ligação trifásico, o que é que tem na nossa tomada, né? Condutor neutro, condutor fase, que é o energizado, condutor de aterramento, que a maioria das vezes está conectado ao terra. Por que a pessoa toma choque, né? Porque ela encosta em um condutor carregado ou em uma superfície condutora energizada, né? E tendo contato com a terra, né? Ela vai fechar o circuito e vai tomar um choque, tá bom? Fechar o circuito entre o condutor fase e o neutro, que geralmente está aterrado na maioria dos esquemas de ligação, tá bom? Fechando esse circuito, a pessoa vai estar tomando um choque elétrico, tá? Bem, quadro de energia, né, que tem seus circuitos identificados para que possam ser operados, né, desligados em caso de necessidade, tá? Como funciona o quadro elétrico, né, que é dividido no circuito e por circuitos com essas chaves que são chamadas de disjuntores, tá? O DR, que é um circuito que percebe quando provavelmente uma pessoa está tomando choque e desliga automaticamente, tá? A fase, o circuito, tá? Contato direto,
quando a pessoa encosta lá no condutor carregado e toma choque. Contato indireto, né, que a pessoa encostou na carcaça que estava ligada ao condutor fase, e como ela está aterrada ali, ó, no pezinho descalço, ela vai tomar um choque, né? Os esquemas de ligação, fase, neutro e terra das tomadas, em geral é isso, tá? Esquema de ligação bifásicos, tá? Aqui tem os esqueminhas para vocês verem. A necessidade do condutor terra, né? Que serve para quê? Escoar a energia que esteja ali na carcaça, evitando que a pessoa tome choque. Quando eu não tenho esse terra, né, a pessoa pode tomar um choque ali, ó, tá? Por contato indireto. Nosso esquema de brasileiro de tomada, né, que é a hexagonal, tá? 10 amperes e 20 amperes, dependendo ali de quantos amperes ela tiver projetada para ser. Os orifícios dela terão espessuras diferentes, que são essas aí, tá bom? Os esquemas de ligação novamente, tá? Da tomada monofásica, iluminação, tomada monofásica, tomada bifásica, né? Onde eu tenho 220 volts entre os dois pinos ali, tá? Tanto mais perigoso. E o seccionamento, né? Que consiste em desligar disjuntor. Lembrando que ainda o circuito poderá estar com alguma energia, né? A desenergização ela envolve 6 etapas, tá? Que é o seccionamento, a abertura da chave, né? Impedir que essa chave seja religada, tá? Constatar lá com o multímetro se existe tensão nessa tomada depois que você desligou, né? Instalar aterramento temporário, se for o caso, para, né, proteger o trabalhador contra uma energização intempestiva. Tá? Se você for ter contato com outros condutores, proteger os outros condutores com a barreira para evitar o choque. Tá? E colocar uma comunicação, tá, lá no quadro, avisando por que você desligou aquele quadro. Tá? Então, pessoal, basicamente isso aí, tá? Nossa uma informação básica sobre eletricidade, né? Sobre choque elétrico. E caso tenham dúvidas, perguntas, me encaminhem lá pelo WhatsApp, tá bom? Isso aqui é só um básico de eletricidade, porque direto ou indiretamente vocês vão ter contato com eletricidade. É importante saber, por exemplo, né, que se você ligar um aparelho lá de 127 volts em uma tomada bifásica, vai estar expondo ele ao dobro, né? Na verdade não é o dobro, né? É raiz de 3 vezes a tensão nominal dele, e ele provavelmente vai queimar. Tá? Então, são coisas que se deve verificar antes de ligar um aparelho, por exemplo. Qualquer dúvida, pergunta, me encaminhe. Estou encerrando por aqui.